ia começar com o nosso roteiro, pessoal, lá na São Bento. Não, o nosso roteiro começa na onde? Na coxinha. Qual coxinha, Daniela? Coxinha de queijo, exatamente. Vai em algum botequinho, restaurante, como que chama? Pastelaria, qualquer, não é isso? Como que é? Vendinha. Vai em qualquer vendinha, não perdi o nome, pessoal, para comer a coxinha de queijo de Jundiaí. Só tem em Jundiaí. Tá? Boteco, restaurante, uma esquina ali que esteja vendendo salgado, coxinha de queijo só tem em Jundiaí. Ai, mas eu comi na minha cidade. Tá ótimo, você comeu porque alguma tia aleatória decidiu pegar o resto lá e fazer a coxinha de queijo. Mas a coxinha de queijo é em Jundiaí. Então, vai experimentar. Descendo a rodoviária, você tem um lugar que tem uma coxinha maravilhosa e um preço ótimo. Daí depois tem a Tropicana, que é uma das tradicionais daqui de Jundiaí. Maravilhosa a coxinha de queijo deles. Daí tem todos os sabores, né? Queijo, carne desfiada, tem todos os tipos. Mas a de queijo é o que manda aqui. Qual é o valor? Não é R$5 como a da favela da Rocinha, né, pessoal? Que estava divina também, maravilhosa. Mas é o preço que se paga por você estar numa cidade grande e por estar com a coxinha super inflacionada. Eu não sei o nome certo. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Por isso está muito caro. Mas, então, vale a pena você pagar aí R$10, R$12. Ela não é grande, mas é maravilhosa. O suco e dispensa. Não compre o suco. Pronto, falei. Toma o suco no suco cristal. Ninguém está pagando nada pra mim, pessoal. Mas é porque são sabores. Eles trazem pra você um sabor ali. Ai, maravilhoso. Não, não é. Agora, a coxinha, não tem o que falar. Ela é maravilhosa. A de frango com catupiry, frango com requeijão, a de queijo. Nossa, meu Deus do céu. Nosso roteiro, então, começa na coxinha. Fala, pessoal, se você chegou aqui é porque você precisa de um roteiro rápido para conhecer Jundiaí e região. Então fica ligadinho comigo até o final. Se você é um daqueles que é uma coisa rápida, como que é o nome disso aqui, pessoal? É nisso aqui do YouTube, vai estar ali escrito roteiro. Você clica lá e já vai direto pro roteiro. Enquanto isso, eu vou falando para as pessoas que têm um pouquinho mais de calma, que é um pouquinho mais de detalhes. Se o seu objetivo é vir conhecer Jundiaí e região, por que região? Nós estamos do lado de Itupeva. Então, essa parte de Jundiaí tem o Wet n Wild, que é o parque aquático, e o Hop Hari. Então, se o seu objetivo é vir e conhecer esses locais também, fora o centro histórico e a parte rural de Jundiaí, você vai precisar de pelo menos 6 dias. Um para cada parque, 2 para a parte rural e 1 dia para você conhecer ali o centro histórico, dependendo do seu ritmo. Se não é o seu objetivo visitar os parques, então pelo menos uns 3 dias, tá difícil os dedos, né, pessoal? Pelo menos uns 3 dias para você conhecer, 1 sendo parte histórica e 2, mais ou menos, a parte rural. Então vamos lá. Rapidinho, se você vem para conhecer a região de Jundiaí, incluindo os parques, a minha dica é: fique hospedada no centro de Jundiaí. Centro de Jundiaí compreende o quê? Para você como turista, a Avenida 9 de Julho tem muitos hotéis, a Avenida Jundiaí tem vários hotéis. Também no centro histórico você encontra alguns hotéis ali que conseguem te dar um suporte. Tem um ali próximo do Politeama, que é um dos locais que eu vou dar de dica para você. Por quê? Porque muitas pessoas vêm para Jundiaí, só que fica próximo dos parques. Só que os parques abrem às 10 horas da manhã. Se você estiver no centro de Jundiaí, na região central, você consegue fazer uma compra, ir no vizinho, conhecer uma loja, conhecer alguma coisa. Próximo dos parques é um lugar muito pequeno, você não tem muita diversidade de bares, de restaurantes, então fica bem afastado da região central. Essa é a dica da Daniela Sem Destino para você. Então, obviamente, que se você fica próximo dos parques, você vai estar no parque em 10, 20 minutos, mas a região central, você vai ficar a 30 minutos do parque. Também, você só vai pegar a rodovia e você logo vai chegar no parque, que só abre às 10 horas da manhã, pessoal. Dá uma segurada que você vai usufruir os parques do mesmo jeito. E não vai precisar madrugar, entendeu? E também não vai sair do parque à noite e ficar sem ter o que fazer.
Por quê? Porque os locais, a região dos parques, só tem o outlet e o outlet. Itupeva tem ali um restaurante ou outro, mas não é a região aqui central de Jundiaí, infelizmente, onde você tem muitos restaurantes, diversidade de pratos e tudo mais. A alta gastronomia tá bombando ali na região do Retiro, 9 de julho, anote isso, região do Retiro, 9 de julho e Avenida Jundiaí. Beleza? Agora vamos definitivamente ao roteiro do Centro Histórico. A minha dica é que você comece pelo Mosteiro de São Bento. Por quê? Porque Mosteiro de São Bento fica aqui, Politeama fica aqui. Você pode começar ali onde fica a Igreja Matriz de Jundiaí. Só que fica bem aqui na minha cabeça, bem aqui no centro. Então se você começar aqui, você vai ter que fazer esse trajeto, voltar e depois seguir. Então o ideal é que você comece daqui e já vá seguindo o fluxo. Bom, aí depende da sua perna, do seu ritmo, do seu tempo. Comece pelo Mosteiro de São Bento, tem uma praça, vai passar pelo fórum que é super antigo, logo em seguida tem o Centro das Artes. Vale a pena você verificar as exposições fixas e tudo que está acontecendo ali no Centro das Artes, porque sempre tem um evento, sempre tem alguma coisa acontecendo. Seguindo ainda, na Barão de Jundiaí, você vai encontrar, começa ali o fluxo de comércios. Você viu a Casas Bahia, do lado tem o Solar do Barão. Tem as exposições fixas, se você vier no final de ano vai ser maravilhoso, porque tem exposição de Natal, olhando da janela você vai ver o centro de Jundiaí, todo iluminado, a igreja linda, maravilhosa, é coral. Não deixe de visitar o jardim. Isso mesmo, vá lá no fundo, que é o principal, é o charme daquele lugar. Tem um jardim maravilhoso, um pequeno jardim japonês, então não esqueça, Solar do Barão, saindo, como eu disse pra você, nos dias normais, você tem a igreja, belíssima igreja, a matriz do centro de Jundiaí. Ela é lindíssima, uma arquitetura maravilhosa, super fresquinho, pessoal, uma delícia. Mas vá conhecer a arquitetura, é muito linda. A praça ali já tem um comércio. Você olhando na lateral, você vai ver a Galeria Bocchino. O que tem na Galeria Bocchino, pessoal? O sorvete de Jundiaí. Todo mundo vai para tomar o sorvete de Jundiaí. Não é um sorvete, nossa, que sorvete, mas tem aquele saborzinho de infância. É uma delícia, pessoal, bem docinho, é muito bom, vale a pena. E olha, a fila, tá? Se prepare para a fila, porque realmente é um xodozinho de Jundiaí. Mas o valor, 5, 6 reais, você já dá uma refrescada e é uma delícia. Seguindo ainda, você tem mais praças, o comércio, aquelas lojinhas de R$1,99 que a gente gosta de comprar várias coisas que a gente não vai usar. É isso mesmo. Tem o escadão, também desse ali, é muito seguro, gente. Andar em Jundiaí é seguro? Super seguro, você pode andar tranquilo, você pode usar o seu celular, lógico, não vai ficar dando bandeira, mas você pode usar o seu celular sim, enquanto você está fazendo as suas compras, conversa com seu marido, com seu vizinho, enfim. Seguindo ainda, você vai pegar uma outra praça, onde tinha o gabinete de leitura, não tem mais. Se você vier num final de semana, provavelmente está tendo a venda dos artigos que tinha lá dentro, telefone, quadros, livros. Então, se você vier no final de semana, dá uma passadinha lá para ver se você quer adquirir alguma coisa do gabinete, pessoal. Então, seguindo ainda, Barão de Jundiaí, você vai chegar no Museu de Energia, que está desativado temporariamente, e vai efetivamente chegar no Politeama, que é onde eu tinha falado para vocês, da São Bento até o Politeama. Politeama lindíssimo. Tem muitos espetáculos durante o dia, à noite. Já entra no site, já pesquisa o dia que você vem visitar a cidade e veja o que tem de programação, pago ou gratuito. E venha fazer parte da cultura de Jundiaí. Seguindo ainda, uns 2, 3 metros, já tem a Pinacoteca. Lindíssimo, com exposições fixas, exposições da galera de Jundiaí e região. E não tem só de Jundiaí não, gente. Vem exposições, quando eu estava fazendo o vídeo de Jundiaí, tinha lá exposições vindo de Manaus, exposição de todo o Brasil. Vale muito a pena conferir. É gratuito, é só chegar e conhecer. Bem na frente tem uma praça muito da hora, você consegue ter uma visão assim de uma parte de Jundiaí. Então venha com um tempinho para você sentar na praça ali, talvez degustar um sorvete, caso tenha algum tiozinho passando por ali, enfim. Venha fazer algumas fotos e é isso. Você pode seguir também já descendo a rua, é uma rua, não tem outro lugar. É só descer a rua, você já vai
avistar a Ponte Torta. Mas eu fiz de carro, né, gente? Porque depois eu tinha que subir. Então eu fui de carro. Vale muito a pena. Todo esse trajeto, pessoal, eu fiz em um vídeo pra você. São 2 vídeos. Jundiaí Histórico e Jundiaí Rural. Que eu vou mostrando esses locais que eu estou falando pra você. Então, saindo da Ponte Torta, estou aqui com minha colinha pra não esquecer de nada. Saindo da Ponte Torta, você vai passar no Mercadão. É o Mercadão de Jundiaí, o mais velho de Jundiaí. Tem 2. Ele não é gigante, mas tem tudo que você precisa ali. Tudo, exatamente tudo que você precisa. É peixe, é carne, é eletrônico, é flores, tudo que um bom mercadão tem. E daí, seguimos para rodoviária de Jundiaí. Você pode pegar o seu veículo e se dirigir à rodoviária de Jundiaí. Sim, por que rodoviária? Porque ela é lindíssima, pessoal. É que eu não passei por todas as rodoviárias, mas eu acho que a nossa rodoviária é a mais bonita de todas. Não posso falar nada, porque todas as que eu passei são bonitas, são ok. Mas a nossa, pessoal, tem a vista pra serra. Ela é linda, ela é maravilhosa. Tem uma escultura bem na frente dela, onde você pode fazer uma foto. Estive em Jundiaí. E Jundiaí não tem um letreiro. Tá ótimo, tá tudo bem. Você pode chegar lá e falar, estive em Jundiaí, é maravilhoso, vale a pena o rolê. Se você estiver a fim de rodar bastante. Saindo de lá, já vai pegar a rodovia e vai para o Parque da Uva. O Parque da Uva é onde acontecem os eventos e a festa da uva aqui em Jundiaí. As maiores festas acontecem no Parque da Uva. Lá você consegue também sentar um pouquinho, fazer um piquenique e... que eu estou sabendo é que não está abrindo muito para o público. Então, tomara que no dia que você vier, esteja aberto e você consiga fazer um piquenique ou tem algum evento e você consiga usufruir. Saindo do Parque da Uva, pessoal, vocês vão direto para FEPASA, Conjunto FEPASA, que é onde tem o Museu da Ferroviários e o Expressa de Jundiaí. Ali também está a FATEC, caso você queira conhecer. Mas o seu ponto crucial é o Museu da Ferroviários. É um museu de trem, é um dos trens mais antigos, ele é mais antigo do que a Estação da Luz. Aceita, sociedade? Então ali tem muitos artigos da época que existia aquele fluxo pomposo, né, de trens e tudo mais, aquelas salas de espera onde você parava e sim, olhava um jornal e tudo, esperando o trem chegar e tudo mais. É dessa época, aqueles relógios gigantes, enfim. Venha conhecer o museu. Saindo, você tem o Expressa, que também tem alguns artigos dessa época em que o trem funcionava a vapor, provavelmente. Ou, enfim, os trens antigos, pessoal. Mais detalhes, é só você vir visitar o museu. Saindo no museu, você já pega na sequência e já cai no Mercado Novo. É o Mercadão Novo. Ali tem mais bares, botequinhos, tem lojinhas de chocolate, essas coisinhas, é um meio que boulevard, mas vale a pena, tem muita gastronomia boa ali dentro. Então, todo esse trajeto que eu passei, talvez eu tenha perdido algum aí no meio do caminho, você encontra no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, Jundiaí Histórico. Venha conhecer Jundiaí Histórico. Agora nós vamos para a parte rural de Jundiaí. Por que eu falei 2 dias? Porque só o Parque da Cidade e o Parque das Crianças, se você vier com criança, já vai tomar meio dia ou o dia inteiro. Ou seja, nós temos o Parque das Crianças, que tem aqueles esguichos de água, é gigantesco, dá para você andar de bicicleta, dá para você alugar bike, ou seja, um dia já é para o Parque das Crianças. Daí se você, quero ir no Parque da Cidade, já é mais um dia. Então vai depender do tanto que você quer gastar de tempo com a sua criança ou com você no descanso ou no seu lazer. Então, pelo menos 2 dias, para quem só vai passar ali, ficar uns minutinhos, uma meia hora, 2 horas ali, conhecer um pouco e já zarpar, entendeu? Agora, se você quiser efetivamente conhecer, Parque das Crianças, Parque da Cidade, Jardim Botânico, Currupira reabriu. Minha mãe tá ali atrás falando, Currupira reabriu. Nós fizemos o ao vivo, pessoal. Vou deixar aqui também o link da descrição. Tem churrasqueira, então você pode trazer... Se você precisar de espetos, você já deixa reservado, né? Durante a semana não precisa, mas final de semana precisa agendar. Então você vai precisar de uns 4 dias aí só para a parte rural. O que é a parte rural? A parte rural nós temos a
rota italiana, deixa eu só conferir se eu não estou fazendo a rota italiana, a rota da uva e a rota do castanho. Ou seja, você tem muito chão para rodar de carro. Então você para numa adega, vai degustar um vinho, daí você tem que entrar no carro e vai andar mais um percurso, para num lugar que vende chocolate, para num lugar que vende pão, e para num lugar que vende uva, e para num lugar que... Então todas essas paradas, além de cansar, é um percurso, porque não é nada próximo, é rural mesmo. Então você tem a rota do vinho, pega ali Caxambu, saindo do Caxambu, a rota do vinho aqui, você ainda tem a rota do vinho lá do outro lado, com quem atravessa a Anhanguera e a Bandeirantes. Ou seja, você tem lá a rota do vinho, um pouco da rota do vinho ainda, tem muitas uvas para você comprar, muitas barraquinhas no meio do caminho que você compra uma verdura aleatória, enfim, né? E também muitos locais para você comer a famosa massa italiana, né? Tem muitos restaurantes. Então venha com tempo, porque você já vai perder um tempo para fazer o seu almoço. Lembrando que a parte rural de Jundiaí começa alguns funcionários na sexta-feira. Os demais é de sábado e domingo. O que é isso, Daniela? Restaurantes. As adegas não, você vai encontrar elas abertas, você consegue degustar os vinhos. Mas restaurante, alguma coisa muito específica, é sábado e domingo. Então, confira a página da prefeitura, ou então dá uma pesquisadinha e procura saber se o restaurante que você deseja ir estará aberto no dia que você vai vir, beleza? Saindo, então, da rota italiana, você ainda segue. Nós temos o aeroporto aqui em Jundiaí e já dá para seguir para a rota do Castanho. Lá tem um parreiral sensacional, o atendimento deles é sensacional. Dá para fazer a degustação, compra de vinhos também, vários tipos que eu não entendo de vinhos, né? Só entendo de uvas, pessoal. Saindo ali da rota do Castanho, você ainda tem o suco cristal. Maravilhoso, pessoal, não deixem de experimentar. É um suco, não é suco aguado não, viu? É aquele suco maravilhoso, uma delícia. E uma das coxinhas maravilhosas, o pastel é aquela massa bem crocante, saboroso, o tempero e tudo mais. Então não esqueça de passar no suco cristais, que é saindo da rota do Castanho também. Todo esse trajeto que eu falei para você, do Caxambu até chegar na rota italiana, você já passa pelo Parque da Cidade, pelo Parque da Criança. Então você pode fazer o seu roteiro dessa forma. Sai do Caxambu, experimenta vinhos, compra doces, essas coisas. Já pode parar no Parque da Cidade e usufruir do que o parque tem. Consegue alugar bicicleta. Do Parque da Cidade você consegue chegar no mundo das crianças, mas não pense, a não ser que você goste muito de caminhar, que você vai conseguir pegar a sua bike, ir até o mundo das crianças, deixar a sua bike lá e depois voltar caminhando. Não, é longo, é tudo muito longe. E de lá você consegue chegar no Jardim Botânico também. Ah, é próximo? Não, pessoal. A turma vem participar de campeonatos aqui de bike, então é muito longe. Não dá para fazer. A não ser que você e a sua criança ou os seus companheiros aí tenham uma disposição. Fora isso, é carro mesmo, tá? Então você vai usar aí o seu dia livre no Parque da Cidade. Tem um quiosque que funciona ali com venda de pastéis, alguns salgados. O Mundo das Crianças tem um restaurante, tem uma comidaria, né? Um restaurante ali bem básico. No dia que eu fui fazer a gravação, eu não passei porque estava fechado, mas o pessoal fala que é um preço ok. Não tem nada de mais e nada de menos nos lanches, então é isso. Traga um lanchinho para sua criança, eu acho que fica também prático, né? Para você não estar indo até o local também, se locomovendo. Dá para fazer piquenique em todos os locais. Parque da Cidade tem muita sombra, muita sombra. O Mundo das Crianças agora tem muita sombra, tem muita água, então vale super a pena. E se você quer sombra mesmo, é no Jardim Botânico, né, gente? Porque é um mundo assim maravilhoso. Vale muito a pena conferir. Então venham conhecer Jundiaí região. Se você vier só para a parte histórica, bem, para a parte rural, bem também. Se vier conhecer os parques, sensacionais. As pessoas vêm de fora do país para conhecer o Hopi Hari. Pessoal, eu acho, se eu não estiver enganada, ainda é a maior montanha-russa
de madeira do mundo. E o sensacional dela é que você tá subindo assim, né, aguardando aquele momento, e quando começa a descer, você sente os pregos se despregando. Essa gente inventa cada coisa. É isso mesmo, seu coração vai lá nas alturas, sua alma sai do corpo e volta de novo, mas tá tudo bem porque você quer ir de novo, entendeu? É sobre isso. E se você vier à noite, conseguir vir à noite e andar à noite, é sensacional, porque passa debaixo do túnel e você vê os carros assim passando e parece que você vai morrer em cima dos carros. É sensacional, é de verdade, mas é sensacional. Venham participar, conhecer Jundiaí. E se você vier conhecer, coloca suas fotos, marca a gente no Instagram, eu estive aqui em Jundiaí, né? Qualquer lugar que... comi a coxinha, qualquer coisa. Marca a gente, fortalece muito o canal. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha. E nós nos vemos no roteiro de Itu, Salto e Porto Feliz. Até a próxima!